Vamos falar do jovem que assassinou o padrasto porque ele estava agredindo a sua mãe. O que aconteceu? Te conto tudo, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Bom, Camilo era um jovem chileno, filho de uma mulher chamada Emily, que tinha um companheiro chamado Patrício Rodrigues. Segundo Camilo, o relacionamento que sua mãe tinha com Patrício era muito violento e até que ela fez várias denúncias. Camilo diz que sua mãe em diversas ocasiões não apresentaram queixa por essas agressões. Ele também disse que a única coisa que eles conseguiam toda vez que fizeram denúncia foi que ele descobriu e então ficou furioso e ia até a casa da mãe para agredi-la novamente, pelo fato de terem denunciado. Diz que viviam aproximadamente 10 anos sofrendo violência. Era muito comum Patrício chegar lá e dar uma surra na sua mãe e depois ir embora. Camilo morava no apartamento ao lado. E no dia 6 de outubro de 2021, Camilo ouviu que a mãe gritou. Então ele saiu correndo, subiu ao apartamento onde ela estava e então brigou com Patrício e depois acabou mandando para o outro mundo. Depois desceu apressado e jogou o objeto no qual atacou Patrício. Ele jogou no corredor principal. Depois disso, a mãe dele saiu correndo para pedir ajuda. O que acabei de contar é a primeira suposta versão de todo esse caso. Mas Camilo disse outra coisa em uma outra entrevista, que o atual companheiro de sua mãe havia enviado uma mensagem para ele, onde constava que algo estranho estava acontecendo na casa de Patrício. Naquele momento, Camilo ouviu os gritos e saiu em busca de sua mãe. Lembrando que Camilo morava ao lado da casa. Isso significa que a mãe dele primeiro avisou o companheiro atual e o companheiro atual notificou a Camilo. A mãe de Camilo e o Patrício não tinham mais relacionamento, por isso ela tinha um novo companheiro. Eles haviam terminado o relacionamento desde o ano de 2019, mas o estranho é que tudo isso aconteceu no apartamento de Patrício. Então, o que ela estava fazendo no apartamento do ex-companheiro? A segunda versão de Camilo, Patrício encontrou a mãe na rua e depois a ameaçou para ficar e conversar com ele. Patrício supostamente queria que ela desistisse da denúncia por violência familiar, porque ele não queria ir para a prisão. Ele tinha uma tornozeleira que foi colocada nele depois que o denunciaram. Supõe-se que com esse aparelho ele não consegue se aproximar da mãe de Camilo. Então Patrício, furioso, colocou-a em sua caminhonete. Ela diz que depois disso não sabe o que aconteceu. Segundo a mãe, ela não se lembra de absolutamente nada. E quando recuperou a consciência, Patrício estava forçando a entrar no seu apartamento. Camilo conta que quando leu as mensagens e ouviu os gritos da mãe, ele correu para a cozinha em busca de um objeto pontiagudo. Ele diz que, ao contrário de outros episódios de violência, ele pensou o pior, porque relacionou isso a algum tipo de sequestro. Então acabou lutando com Patrício e no final o privou de sua vida. Camilo diz que quando viu essa cena não soube como reagir, porque de alguma forma ele nunca tinha passado por algo assim. A família de Patrício diz que o que Camilo está dizendo são puras mentiras e que matá-lo foi algo planejado nessa versão. A família diz que as denúncias que fizeram contra Patrício por violência não eram reais, mas que sim eram falsas. E diz que eles discutiam porque estavam bêbados ou sob efeito de alguma substância e que no dia seguinte estava tudo normal. Disseram também que naquele dia não houve briga. Segundo o relato da mãe de Patrício, ela estava no quarto de sua casa e viu como o jovem Camilo entrou e depois esfaqueou Patrício 2 vezes. Segundo essa versão, a única coisa que aconteceu foi que a mãe de Camilo havia dito a Patrício que nunca mais queria vê-lo. Depois voltou para casa, contou ao filho e foi nesse momento que Camilo foi atrás de Patrício e o mandou para o outro mundo. Esse caso ficou muito confuso, porque as duas partes estavam alegando suas versões. A mãe do afetado, ou seja, a mãe do Patrício, e Camilo, com sua versão
argumentando porque ele defendia a sua mãe. E a família de Patrício se manifestou com cartazes pedindo justiça para o seu filho. E por outro lado, Camilo diz que só agiu em legítima defesa e disse que, embora não concorda, respeita as versões contrárias, esperando que no final seja feita a justiça. O juiz criminal de Santiago deu a última palavra e determinou que Camilo seja culpado do crime de homicídio simples, arriscando até 5 anos e 1 dia de prisão. A defesa, por sua vez, solicitará que seja reduzida para apenas 3 anos e 1 dia. É um caso muito árduo e muito complicado. Somente se as autoridades fizerem bem o seu trabalho, eles poderão saber o que realmente aconteceu. Camilo será realmente culpado ou realmente agiu em legítima defesa? O que você acha? Meu nome é Que História é Essa? E nos vemos no próximo vídeo.